Carol, vamos começar explicando o que é Alt Season. Primeiro quero dar um contexto, inclusive. A galera cripto, nesse momento, não para de vir nas nossas redes, hatear. Eu acho que estão tudo despeitado, né? Estão tudo assim, estão assim, desiludido, né? Estão ali tentando, nas últimas esperanças, achar que vai ter uma out-season. E aí vem aqui chinelhar, né? Não sei se todo mundo entende o que é chinelhar, mas vem aqui atacar Bitcoin, que está se mantendo. Bitcoin vem se mantendo e cada vez mais as pessoas estão enxergando Bitcoin como reserva de valor, como ouro digital, enxergando as propriedades do Bitcoin, enquanto as shitcoins estão na lama. Só que a galera tá esperançosa que vai ter out-season. Então vamos explicar primeiro o que é out-season, afinal. Boa, Cacá. Eu acho que é o que tu falou, o contexto ele é importante, porque nós somos um canal Bitcoin only. A gente entende que Bitcoin é de fato descentralizado e todo esse monte de shitcoin, como tu falou, não é. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo. Por que a gente está trazendo esse conteúdo que não é de Bitcoin, né? A gente vai falar de shitcoin. Mas também a gente vai. O objetivo é justamente usar o que tem acontecido com as shitcoins e algo que a gente já visualizou desde 2022 para explicar, de fato, se esses ataques que a gente está sofrendo realmente são reais, acusações de que Bitcoin, que a gente vai trazer aqui, e se faz sentido continuar apostando, né, em shitcoins, nesse rally subida, porque a gente observa que o comportamental é sempre o mesmo, né? A pessoa chega no mercado com viés totalmente especulativo, achando que Bitcoin é igual a todo o resto, cai em narrativas falsas que existem projetos muito mais modernos, mais promissores, mais úteis que Bitcoin, mais preenche a lacuna, né? Com qualquer adjetivo que a galera shitcoiner insere ali, que Bitcoin, querem vender esses projetos como melhor que Bitcoin, e agora, como esse ciclo não tá rolando uma subida das altcoins tão grande quanto nos ciclos passados, e aí eu vou explicar o que é out-season, rola esse comportamento de desespero, pode ser recalque, enfim, porque justamente está acontecendo o que foi visualizado e que em algum momento iria acontecer com as altcoins de qualquer forma. Mas primeiro, então, como tu comentou, vamos explicar o que é out-season, que a galera shitcoiner tá tanto esperando. E eu vou trazer também aqui no final do podcast uma thread do Croesus, onde ele explica por que talvez a out-season foi cancelada. E talvez a gente não veja daqui para frente rallies tão grandes das altcoins como teve nos ciclos passados. Então, como tu perguntou antes, o que é uma out-season, né? É o momento do bull, a gente está num momento bem interessante do ciclo Bitcoin, que é o momento em que ele acumula por alguns meses e daí começa o movimento de subida. Então, ele teve uma subida bem grande em 2023, 2024, e agora 2025, se a gente comparar com outros ciclos, é para ser o ano de bull, de maior subida em relação aos anos anteriores, que foi de final de bear, acumulação e um pequeno crescimento. 2025 tende a ser o momento que Bitcoin tende a expandir mais de preço. 2025, 2026, ninguém tem bola de cristal. Então, comparando com outros ciclos, né? Em alguns momentos da bull run, que é o momento que Bitcoin sobe muito de preço, as altcoins ou shitcoins, que, enfim, todo esse mercado que surgiu pós-Bitcoin, copiando a forma como ele foi criado, mas não tendo descentralização de fato, e eu vou explicar depois por que não tem. Em alguns momentos dos ciclos passados, houveram rallies, ou seja, subidas muito grandes, não de uma ou outra específica, como a gente observou agora há pouco, por exemplo, o meme coins, foi o que mais subiu ali em 2024. Muito no comportamento especulativo. Mas durante a out-season, que a galera shitcoiner fala, é o momento em que, enfim, todas as altcoins sobem meio que arrastadas, replicando o movimento do Bitcoin. E por que elas sobem, né? Tanto assim, porque se Bitcoin é o projeto que é de fato descentralizado, que é mais comprovado, que tem mais verificação, que, enfim, tem mais tempo e tem mais hash rates, tem mais fundamentos como uma rede financeira e também como ativo, se a gente for analisar ali assim, ou como dinheiro, porque no fim, quando se criam redes que competem com a rede Bitcoin, porque estão criando sistemas financeiros paralelos, elas sim estão competindo com propriedades monetárias, mas esse é só um ponto, tá? Então, em algum momento, essas redes e tokens e shitcoins começaram a competir com o Bitcoin por liquidez. E aí, como elas surgiram depois, elas, obviamente, agregam mais risco. E tudo que agrega mais risco, em tese, em teoria, tende a ser muito mais volátil que o ativo original. E é por isso que nos ciclos passados, voltando a responder a pergunta, altcoins subiram tanto ou mais que Bitcoin. Pela galera especulando essa volatilidade de preço.
Só que aí, o que a gente tem observado e tem ficado cada vez mais claro a cada ciclo que passa, é que essa subida, esse rally, essas out-seasons, eram muito movimentadas por pump and dump de VCs, de venture capitals, de pessoas, gestores, que estavam muito próximos às impressoras de dinheiro, ou seja, bancos e governos, bancos centrais, que são os primeiros a receber essa liquidez extra quando é injetada na economia, e eles tendem a diversificar em vários ativos. E nessa diversificação, eles também colocaram, nos ciclos passados, grande parte dessa liquidez em altcoins, apostando em projetos que poderiam competir com o Bitcoin, muito no viés da mentalidade Fiat, como a gente já falou antes, das teorias de portfólio moderno, usando os conceitos de diversificação para se proteger, muito na ideia de que colocar em altcoins seria uma forma de se proteger caso o Bitcoin não desse certo. O resumo é, essa estratégia já não deu certo. E aí agora a gente vai explicar o que mudou nesse ciclo. Não sei se tu quer comentar alguma coisa, porque né, eu fiz toda uma volta aqui para responder o que é out-season. E, enfim, esse ciclo, o comportamento dos VCs e o comportamento das altcoins está completamente diferente. Lembrando que esses projetos de shitcoins surgiram bem depois do Bitcoin, algumas em 2014, muitas que surgiram em 2014 nem estão mais no mercado, mas mais intensamente a partir de 2016 e 2017, quando Ethereum surgiu e destravou um monte de narrativa de token e como através de Ethereum foi possível tentar recriar qualquer coisa que existe no mundo físico e digitalizar através de tokens com a narrativa de descentralização, e de lá para cá se viu que não é nem um pouco descentralizado, e isso, na verdade, não muda em nada o sistema como é hoje, se for apoiado nesses protocolos centralizados. Mas vai lá, já continuei falando, não abri aqui espaço para tu comentar. Trazendo um pouco assim da explicação, para quem não sabe, né? Altcoin significa moedas alternativas, e altcoin season, então seria a temporada das altcoins, né? Out-season, né? É a junção de altcoin e season. Out-season, então é a temporada das altcoins. Então, como a Carol falou, se espera, a galera shitcoin, ele espera que com o ciclo, né, do Bitcoin, com a subida do Bitcoin, que as altcoins subam, às vezes numa valorização até maior que o Bitcoin, conforme o Bitcoin vai subindo, as altcoins pumpem ainda mais. Então, desculpa, eu me engasguei antes, mas é isso, a galera shitcoin espera que essas moedas, elas subam e tenham uma valorização ainda maior que Bitcoin, como aconteceu em ciclos passados, principalmente ali em 2001, foi assim, muitas altcoins acabaram pumpando por esse movimento que a Carol acabou de explicar, né? Movimento de VCs, criaram narrativas de que Bitcoin estava ultrapassado. Ainda tem gente ainda parada no tempo, lá em 2019, ainda replicando na internet esse tipo de narrativa, né? Que Bitcoin é ultrapassado, que arranjou, que agora ele está lateralizando e que as altcoins vão bombar. Gente, isso aí é do ciclo passado, narrativa antiga, né? Muito cuidado com esse tipo de narrativa, porque isso aí a gente vai explicar aqui nesse podcast, durante esse podcast vai ficar claro para você porque que isso já passou. Mas se criou esse tipo de narrativa. Teve a narrativa de Ethereum, que o flippening, o grande flippening, que Ethereum era um sound money e que ia ultrapassar o Bitcoin em capitalização de mercado e que ia ser a moeda principal e que ia ser o projeto mais utilizado, mais inovador. Tanto que até hoje a galera shitcoiner fala pra gente, vocês não gostam de altcoin, então vocês não são a favor da tecnologia e da inovação. Não é isso. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, né? A gente enxerga que a inovação, a tecnologia está realmente no Bitcoin e não em outras coisas. Mas, Carol, vamos lá então, continuando o nosso papo aqui, né? Tu falou que, então, a gente trouxe aqui, explicou o que é out-season, o que é altcoin. Nos ciclos passados teve esse rally das altcoins. Não comentei também que outro fator que influenciou muito esses pumps de altcoins foi, galera, trader e alguns influenciadores também que foram estimulados por esses projetos, às vezes com grana, para criar esses movimentos de pump and dump, ou seja, influenciadores com muitos seguidores também podem ter contribuído para esse tipo de mecanismo, né, que rolou no ciclo passado, não só VCs.